Ah, pronto, acho que já começou a transmissão aqui. Mas não, tá. Deixa eu trocar aqui, então. Tá entrando? Já tô te vendo, já tô me vendo. Já tá aparecendo. Ê, conseguimos! Muito bom, amiga. Tudo bom, minha querida? Não tô te ouvindo agora. Você tá com áudio bom? Vamos testar o áudio. Só que a fala tá muito atrasada. Ah, tá. Tá dando, então, interferência, né? Tá muito atrasado. Ué, vamos ver como é que, se ele vai, de repente, se adaptando. Porque agora eu acredito que não tenha mais o que fazer aqui, porque já está transmitindo bem. E tá com transmissão, e tá com legenda também. Ah, que ótimo! Assim a gente consegue abarcar o maior número de pessoas, né? Que às vezes tem dificuldade visual. Que tem outras dificuldades, né? E aí, minha querida, como que você tá? Como é que tem passado esses dias? Enquanto a gente vai dando o horário aqui de começar o nosso bate-papo. Peraí, Cláudia. Vamos parar aqui só um instantinho. Uhum. Cláudia, porque o vídeo anterior, ele tá se sobrepondo a o seu vídeo. Então, eu tô escutando você falando o que você está falando agora com o que você estava falando antes. Então, agora você tem que sair da página do Facebook para você ficar aqui só nessa. Eu vou fazer o mesmo. Entende? Senão a gente vai dar microfonia, eu acho. A gente vai ter 2 áudios. Eu vou Ou sair então do... sai do Face. Se eu sair da página do Facebook, eu saio. Eu saio daqui. Não, aqui ele tá. Esse programa, Aplicativo. ele vai direto para a página do Facebook, do Crescer. Então, eu vou sair qualquer coisa. Se eu desaparecer, eu volto, tá? Tá, o que você tem que manter é aqui no StreamYard. O outro você pode sair. Ah, ok. Pronto, acho que agora melhorou. Nossa, que alívio. Falei, gente, se continuasse assim, eu não ia ter como. Ai, que bom. Eu tô te ouvindo super bem. Essa imagem tá bem clara. Eu também, tô te vendo também super bem, né? Eu só não consigo ver, Cláudia, se tem alguém na live. Eu não sei se você consegue ver se entrou alguém. Consigo. Aqui aparece o Roberto, a Ângela, a querida Ângela Salles, que bonitinha, a Paula Vieiro. Ai, que pena, eu não tô conseguindo ver ninguém. Porque o programa fui eu que abri, então eu fico então com essa Tudo bem. responsabilidade. Eu Tá fico bom. aqui dando um oi para as pessoas também poderem interagir com a gente. Se quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, né? Tirar alguma dúvida. Aí eu fico dando olhada aqui no chat. Você fica, então, de estrela hoje, amiga. Eu que vou te entrevistar. Fazer o quê, né? E aí é sobre tudo isso que a gente fala, né? É tudo como pode ser e vamos curtir, vamos seguir, né? Da forma como tem que ser. Porque Exatamente. também agora, né? É a primeira que a gente está fazendo, né? Então, assim, para a gente testar, a gente também precisa estar aqui, né? A Paula está falando que está vendo e ouvindo a gente muito bem. Então, ó, que bom. Obrigada, Paula, pelo feedback. E eu sei que isso também vai depender muito da rede de cada um também, né? De como cada um também está. Uma vez que também... olha, show esse programa e vou indicar para as pessoas. É o StreamYard, ele até aparece aí no cantinho da tela, porque ele é gratuito, né? Quem quiser
comprar, tem o pago, tem a versão paga, que aí nem aparece mais isso e dá muito mais recursos, mas o gratuito já está ótimo, né? Então, minha querida... As pessoas irem chegando um pouquinho, né, para a gente começar. A Sônia chegou, nossa aluna da segunda turma, a Sônia Maria. Porque eu sei que muitas pessoas também, né, Cláudia? Muitas pessoas também estão descobrindo, né? Muitas pessoas me perguntaram como é que eu entro, como é que eu faço. Vai ser uma descoberta. As pessoas optam normalmente fazer a live pelo Instagram, mas a gente tem percebido que o Facebook ele está com um pouco mais de estabilidade. Então, ó, a Soninha também está falando que está ótimo. Então, a gente está conseguindo um bom sinal. Nossas palmas para o StreamYard. Vou até fazer aqui o merchan deles, porque merecem. Obrigada, galera do StreamYard aí. Então, a Alessandra Dias entrou, nossa aluna também, da segunda turma. Então, as pessoas estão prestando aqui, comparecendo, dizendo oi, que está ótimo. Obrigada, Paulinha, pelo retorno. Que bom. Então, já são 5:02, né? Vamos esperar só mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Queria te mostrar aqui o que eu fiz aqui para ficar aqui atrás, né? Então, dá para ver aqui, né? Vou me afastar. A foto dos meus pais, já que a gente está falando, né, de visão sistêmica, dos meus pais, eu e a minha irmã, os filhos, e os nossos filhos. Ali o Rodrigo e o Bernardo, que são filhos da minha irmã, e o Bruno, que é o meu filho, e mais 3 anjinhos, que são filhos da minha irmã, que são representados por esses símbolos aqui, que não puderam ficar. Né? O Bruninho também já se foi, também não pôde ficar. E o Rodrigo e o Bernardo, que estão ali na foto, hoje em dia são 2 homens-arrões, né? São enormes. Tá? Eu preciso atualizar urgentemente essa foto. Amei, Cláudia, amei. Bonitinho, né? Amei seu cuidado também, né? De prepará-los também para esse momento. Adorei. Estou aqui com eles atrás de mim. E você, querida? Então, assim, vou me apresentando, né? E depois eu te passo também para você se apresentar. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a gente, nosso trabalho, né? Eu sou a Cláudia Arouca, eu sou filha de Sulema Melas Arouca e de José Cláudio Brasil de Arouca. E participo, né? Sou cofundadora, sócia, professora docente do Instituto Crescer, junto com a minha querida amiga, a Marisa Marques, que daqui a pouco vai se apresentar também. Nós começamos o Instituto no começo do ano passado, começo de 2019, né? E com o objetivo de ser uma empresa de desenvolvimento humano. Então, por enquanto, ela ainda é um bebezinho. E a gente está fazendo o treinamento em constelação familiar, né? Tivemos uma turma no ano passado e estamos com uma segunda turma em andamento nesse ano. A gente teve que dar essa pausa nos treinamentos por conta dessa situação toda que a gente está vivendo. Né? Seu vídeo congelou um pouco para mim, Cláudia. Pronto, agora voltou. Pronto, voltou, né, Marisa? Tá... Voltou. Que bom. Olha, a Laine entrou, a Claudinha Batista, uma querida amiga, também Neise, Solange, Alfredo. Opa, bom, pessoal, que bom, gente. Tarde, obrigada por estarem aqui com a gente. Então, como eu ia dizendo, né, a gente desenvolve esse trabalho no Instituto Crescer, com muita alegria, com muito amor. Nós somos absolutamente apaixonadas pela constelação, pelo Bert Hellinger, tudo que ele nos deu, nos trouxe, né? E paralelamente ao Instituto Crescer, né, eu tenho um escritório de advocacia sistêmica, porque minha formação original, né, eu sou advogada, e nesse escritório a gente trabalha com a gestão de conflitos, né, com essa visão sistêmica, com a mediação,
com todas as técnicas que a gente vai aprendendo aí, técnicas relacionais, né, desenvolvimento, a questão da comunicação não violenta, né, com a minha querida amiga, minha parceira também, queridíssima, Tereza Brandão, que daqui a pouco, logo depois, a gente também vai fazendo uma live linda, né, falando sobre adoção, junto com a Claudinha, né, Marisa? Depois você fala um pouquinho sobre isso também. E, então, minha querida amiga, minha Tereza Brandão, minha parceira, lá do escritório. Então, é isso. A gente tem esse escritório, que é o CM Arouca, e temos o Instituto Crescer, onde a gente faz esse trabalho de treinamento em constelação. Então, agora, um pouquinho para você se apresentar também, Marisa, falando o nome dos seus pais, para a gente trazer força para essa live aqui. Sim, eu sou Marisa, sou filha de Ivan e Shirley. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente nas vésperas do Dia das Mães, né, trazendo esse tema tão importante, tão potente para nossas vidas, que é a mãe. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica, já há 30 anos, eu comecei bem bebê, né, a fazer clínica. E eu me encantei já com o trabalho sistêmico, porque eu comecei a trabalhar justamente com crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Então, eu descobri na linha sistêmica um campo muito potente para trabalhar com essas crianças. E aí, então, eu caminhei pelo trabalho de família e também de casais. E em todo esse percurso aí de clínica, né, dentro da visão sistêmica, depois, há uns 20 anos atrás, então, eu conheci, foi a primeira vez que eu tive o contato com o trabalho do Bert Hellinger, através do Peter Spelter, né, que eu acho que foi um dos pioneiros aqui no Brasil, e isso me encantou muito, né, as falas que ele trazia do Bert Hellinger, e o mais lindo, né, é a gente pensar que nas relações o amor precisa fluir, né, para que a gente fique bem. Então, a partir daí, daquelas falas lindas, daquele trabalho que eu conheci com o Peter, eu venho acompanhando, então, né, os trabalhos das constelações, e comecei, então, a fazer as minhas formações, e no início, então, de 2019, eu e Claudinha, então, fundamos, né, o Instituto Crescer, e começamos, então, a dar nossa formação, e estamos seguindo, muito feliz, né, nesse projeto, nessa missão, que tanto eu quanto ela, a gente se identifica muito, então, por isso também, nesse momento, se por um lado não estou vendo ninguém, né, aqui na live, né, eu não estou vendo nem quem está entrando, porque a Cláudia, então, está fazendo esse programa que só, como ela está sendo anfitriã, só ela está tendo acesso, né? Mas, sim, por outro lado, eu também estou muito tranquilo, porque eu e Cláudia, assim, a gente conversa muito sobre, né, sobre o Hellinger e tudo que ele trouxe, e a gente se diverte muito, e a gente ri, a gente chora, a gente se abraça, e a gente não cansa de dizer, né, como é lindo, né, como é lindo tudo que ele trouxe. Então, sim, a Cláudia me ajuda muito, né, nos meus pensamentos, e a gente, isso, deixar a gente vai longe. Então, por isso eu falei, Cláudia, deixar por conta do tempo, porque a gente só tem 1 hora, você está entendendo, Cláudia? A questão do tempo, né, minha querida? E a gente sempre, nesse movimento, a gente também vai crescendo, né? Isso que deu o mote, inclusive, o nome do Instituto, né? Esse trocadilho com o fato da gente crer, para a gente ser, e do crescimento em si, que a gente está sempre tendo, né? Todos os dias, a todo momento, né? Então, que bom, estou muito feliz também de estar aqui com você, né? A gente tem esse tema muito importante, né? A celebração do Dia das Mães. E a gente pensou em trazer esse tema simplesmente porque mãe é tudo, né? Então, aproveitando esse momento que a gente está falando do mês de maio também, que é o dia da adoção, mês da adoção, né? Que se comemora a adoção. E também do Dia das Mães, que vai ser celebrado amanhã, né?
Então, queria que você dissesse para a gente agora, Marisa, o que que você pensou de abordar Então, nessa... gente, primeiro, vou dizer para vocês o seguinte, que falar um pouquinho do Bert Hellinger para vocês, porque não tem como a gente falar das mães nessa visão hellingeriana, né, se a gente não contar um pouco, não falar um pouco do Bert Hellinger e do percurso dele, né, para vocês, a gente contextualizar de onde vem o que a gente vai trazer sobre as mães. Já quero também antecipar que isso não é uma coisa muito fácil, nem muito simples, tá? Depois vocês vão ver durante essa live, né, um pouco dos desdobramentos do que eu vou começar a falar agora. Então, assim, antes de você falar assim, ai, não, pelo amor, o que é isso? Né? Bert Hellinger, Marisa, tá doida? Né? Vocês escutem até o final, e ainda assim eu também não espero que vocês concordem, né? E nem vocês digam, ah, beleza, é isso. Não. Isso é um processo, tá, gente? Isso é um processo, isso é coisa que a gente precisa de ir experimentando na vida. Não é coisa só que você tem que dizer assim, tudo bem, vocês não precisam de acreditar, nem no que a gente vai falar aqui hoje. Vocês experimentem, né? Então, o Bert Hellinger é um cara que ele morreu no final do ano passado, nas vésperas de completar 94 anos. Então, muito cedo, ele serviu a guerra, né? Ele saiu, é um cara assim que viveu as guerras, que viveu como alemão. Ele viveu o Holocausto. Ele fez várias formações, né? As primeiras em filosofia, em pedagogia e também em pedagogia, filosofia, e estou me esquecendo da principal também. Ele foi padre, né, durante muito tempo, padre missionário. Teologia. Então, o Bert Hellinger, né, como pedagogo, ele foi para a direção, ainda como padre, né, dentro da Igreja Católica. Ele foi, então, dirigir uma igreja na África, foi aí que ele conheceu, então, os Zulus, né, e se encantou muito pela cultura e tudo que ele aprendeu com os Zulus, e aí começa, não só a história dele, né, de olhar para a ancestralidade como força, como saúde na vida, né, um grande aprendizado com os Zulus, como ele viu que ele precisava, né, ele começou a ter muita sede de conhecimento, né, de expansão, então ele deixou a igreja depois de 15, 16 anos lá com os Zulus, então ele foi fazer várias formações, e ele fez formações pelo mundo inteiro, né, e ele foi aos pais também, dos criadores de várias linhas, onde ele se formou, onde ele se conheceu, então ele fez psicanálise em Viena, né? Ele foi fazer a hipnoterapia com Milton Erickson, e ele conheceu Virginia Satir, o trabalho, né, do pessoal todo da constelação sistêmica familiar, e a escola que ele também fez, que ele fez parte durante muito tempo, né? Então, assim, ele reuniu então, várias terapias, né? A terapia do script, a terapia primal, a transgeracional, foram várias formações dentro da psicologia que o Bert Hellinger se propôs a fazer e conhecer. Por isso também ele é conhecido como psicoterapeuta, né? Embora ele não se intitulasse dessa forma, né? Mas na verdade é que ele fez muitas formações dentro da linha da psicologia. Mas a coisa mais brilhante do Bert Hellinger é que ele, quando ele desenvolveu e começou a trabalhar com as constelações familiares, ele teve a oportunidade de, no mundo inteiro, observar várias dinâmicas que acontecem na nossa vida, né? Então, ele observando essas dinâmicas através do trabalho da constelação familiar, foi que ele, então, escreveu os mais de 100 livros, né, que ele tem, muitos traduzidos para mais de, sei lá, mais de 30 países, eu não tenho exatamente a conta. Então, assim, eu não conheço nenhum estudioso que tenha o arcabouço teórico do Bert Hellinger e tenha tido a oportunidade que ele se deu, né, de viajar o mundo inteiro,
né, até ontem, hoje, né, Cláudia, ele estava falando assim, talvez o único lugar que ele não tenha ido no mundo, ele levado a constelação, tenha sido a Austrália, né? Mas ele foi para o Japão, ele foi para a China, ele foi para o México, para os Estados Unidos, para o Brasil, né? Para outras partes da América Latina. É incrível, né? Ele realmente é um dos teóricos, era, né? Um dos mais completos que a gente já pôde conhecer, né? E o que eu acho muito belo também é que ele se manteve sempre com o espírito aberto. E é isso que ele fala também, né? Aquele olhar como se fosse uma criança que está sempre pronta a descobrir. E a conhecer, então, né? Conhecer, curioso, querendo experimentar novidades, nunca ficava fechado, né? Num campo mórfico de conhecimento, né? Então, isso que fez, inclusive, ele saísse da igreja, né? E pudesse desbravar outros saberes. Ele fala isso em algumas obras dele, né? Que aquele conhecimento estava muito limitado, já estava limitando ele precisava continuar expandindo, como um bom sagitariano que era, né? Então, é muito lindo. E apesar dele talvez não tenha ido na Austrália, eu também não tenho conhecimento disso, mas como eu te falei ontem, eu tenho amigos que eu morei na Austrália, né? Eu tenho amigos, eu sei de gente que faz constelação lá. Então, assim, o Bert pode não ter ido, mas as constelações foram. Elas já chegaram, já estão lá na Austrália também. Então, eu acho que realmente em todos os cantos do mundo, e isso possibilita uma experiência riquíssima para a gente, porque a gente percebe que a gente está falando de relações humanas, né? E de necessidades humanas. Então, assim, independentemente da cultura, né? Porque isso, imagina, em tudo quanto é canto do mundo, né? A variedade que isso nos traz. E ele percebe que, no fundinho, assim, as necessidades humanas, elas são basicamente as mesmas, não importa onde a gente esteja. Né? Isso é algo que a gente busca muito, a gente fala muito também na CNV, né? Na comunicação não violenta. A gente percebe que as necessidades, elas são... E o Marshall Rosenberg, que foi o criador da CNV, né, ele traz uma lista que ele também estudou profundamente isso, né, em que ele aborda as principais necessidades, assim como as necessidades humanas, que quase todos nós temos todas elas, né. Então, é muito lindo ver essa postura do Bert, esse desprendimento, essa curiosidade, né? E é com isso que a gente procura se inspirar também, né, Marisa? Então, e aí eu também ainda tive a oportunidade, né, de não só nas constelações, mas também em toda a minha prática clínica, né, em 30 anos de clínica, trabalhando com crianças, trabalhando com casais, trabalhando com famílias, né, também endossar, né, o que o Bert Hellinger traz, né, e além da minha própria vida, né, porque o Bert Hellinger, assim, recentemente também foi lançada a biografia dele, né, então quem lê a biografia dele vê que ele tem uma experiência de vida também riquíssima, embora ele não tenha sido pai, né, mas o Bert Hellinger é um alemão que viveu na época do Holocausto, né, viveu guerras, ele viveu dentro da igreja, ele viveu com tribos na África, né? Ele passou por um casamento, por um divórcio, pelo segundo casamento, né? Sophie era uma mulher já também separada, com filhos, então, assim, é também essa questão de conviver também com enteados, né? Então, assim, nossa, é muito rica a vida dele, tem muita gratidão. E assim... Viveu quase 100 anos, né, Marisa? Ele morreu 100 ano anos. passado. Morreu em setembro do ano passado, né? E aí, então, assim, muito, muito rica mesmo. Muito, muito, né? Então, não é para a gente desprezar, né? Embora ele tenha nem sido convidado para a própria escola dele de constelação familiar, está no livro dele, né? E banido da escola sistêmica de terapia de família, porque o trabalho destoava, né? Do restante. Mas é assim mesmo, né? Freud também foi banido da própria escola que ele fundou, o pai da psicanálise. Então, isso faz parte. O novo, gente, é a história do Covid, né? O novo corona, né? Então, há de se haver muito estranhamento, muito medo e muita morte em função do novo, né? Talvez isso seja um grande aprendizado, mas bom, mas vamos deixar essa parte um pouquinho de lado. Mas acho bacana falar sobre isso, porque a gente está vivenciando um período de muitas mortes, não só mortes físicas, né, as pessoas que realmente estão partindo, mas muitas mortes simbólicas.
Então, isso da gente deixar para trás, né, o que já passou nesse sentido, né, está morrendo. Né, muitas práticas, muitos costumes, muitos hábitos, isso tudo está morrendo para a gente, né? E a gente está aí com. E aí é isso. Tomara que o Bert nos inspire para a gente estar aberto para esse novo, né? Essa autobiografia dele, que realmente é excelente, super recomendo. Eu até separei aqui, vou mostrar para vocês, né? Porque quem puder adquirir é uma obra excelente, né? Vai dar um bom apanhado do que foi a experiência dele, desse homem maravilhoso. E muito do trabalho dele, ele fala justamente sobre a mãe, né, Marisa? Então, por isso que nos traz aqui para essa live esse tema, para a gente poder explorar um pouquinho, porque a mãe é a vida, né? A representação da vida. Se a gente pudesse resumir assim, né? Mãe é vida. Então, é isso que a gente vai trazer aqui, né? Então fiquem abertos, gente, assim como a gente está falando do novo, né? E para que o novo não nos faça mal, né? E sim para que a gente possa recebê-lo sem precisar de brigar, né? Também tem a ver com isso, com o que a gente vai poder trazer, com o que o Bert pôde contribuir. Vocês não precisam de ficar fechado, deixa só, fica com a informação, né? Sim. Proposta, né? Então, e aí o Bert Hellinger... Coração aberto, né? Coração aberto, mente aberta. Né? E vamos, nada há de nos vamos fazer mal. experimentar. Nada há de nos fazer mal com o coração aberto, né? Eu acho que é isso também que talvez até o Covid-19 esteja nos dizendo, nos trazendo hoje, né? Que a gente abrir nosso coração para o mundo, para as pessoas, para o diferente, né? Então, queridos... Então, antes de você começar a entrar na questão da mãe em si... Eu não vou falar da mãe, não. Vou começar a falar das ordens, para contextualizar esse trabalho. Maravilha. Tá? Então, tem aqui, a Zuleika está perguntando quem escreveu a biografia. Uma autobiografia, Zuleika, querida, tudo bem? Vou colocar aqui. A autobiografia dele está pela Cultrix, tá? Foi lançado no ano passado. E Meu Trabalho, Minha Vida. Né? A Marisa está mostrando aí já também, então... Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Qualquer coisa, depois você me manda uma mensagem, se você quiser, que eu passo todas as indicações direitinho, tá? Então, só para a gente contextualizar, gente, o Bert Hellinger percebeu que em todas as dinâmicas existiam 3 ordens, né? Ele criou, então, ele nomeou essas ordens, porque ele observava que tudo que não fluía nas relações familiares, né? Ou seja, isso que a gente gosta de dizer, assim, onde o amor fica obstruído, né? É quando as ordens que ele nomeou de ordens do amor, ou também leis sistêmicas, que são 3 ordens, né? Que a gente precisa observar e respeitar dentro das relações, né? E a começar pelo primeiro sistema que nós todos fazemos parte, que é o nosso sistema familiar. Então, essas ordens, elas são o pertencimento, então, todos precisam de pertencer. Então, Bert Hellinger observou que sempre que há um excluído na família, né, alguém vai repetir a história desse excluído. Então, o pertencimento é algo muito importante, que deve ser respeitado e todos nós devemos ter atenção a isso, porque também nós somos muito treinados na vida a julgar, e nos nossos julgamentos nós sempre excluímos, e é essa exclusão, né, que traz o desrespeito a uma dessas ordens, que é o pertencimento, e aí é onde o amor deixa de fluir. Quando o amor deixa de fluir, então há separações, há as perdas, né? A perda de saúde, né? A perda de paz, né? Então, o amor deixa de fluir. Então, o pertencimento é um deles, né? A hierarquia, né? Que é a precedência, ou seja, nós precisamos, gente, de respeitar a ordem onde cada um precisa de estar. Eu sempre, quando falo disso, quando eu falo isso, inclusive, disso no consultório, né, onde eu tenho lá uma mesa e uma cadeira, eu digo, gente, a cadeira precisa funcionar no lugar dela e a mesa também. Se eu coloco a cadeira em cima da mesa,
a mesa, a cadeira perde a função e a mesa também perde a função dela. Então, para a gente só observar nesse exemplo bobo, que nós só funcionamos bem e só podemos viver plenamente no nosso lugar. Nós não podemos funcionar em nenhum outro lugar que não seja o nosso. Tá? Só entendam isso até aí. E o outro é o equilíbrio. Deixa eu fazer uma complementação aqui, que acho que é importante a gente falar de sistema familiar, né? E quando a gente fala dessa precedência, a gente está falando da questão temporal no sistema familiar, né? A ordem de chegada é em relação ao momento, né? Ao tempo que chega na família, né? Então, obviamente, os avós vêm primeiro, depois os pais, depois os filhos, depois os netos, e assim vamos, né? Só para complementar aí. Os filhos, né? A gente a gente fala muito disso, e às vezes até faz demonstração nos nossos workshops, né? Que os filhos tendem muito a querer entrar no lugar dos pais, né? E a inverter esse lugar com os pais. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E depois a terceira ordem, que é o equilíbrio de troca, né? A gente precisa para as relações poderem crescer, as relações de iguais, a gente precisa de dar e a gente também precisa de receber. As relações, elas crescem quando a gente dá e recebe, e aí as relações crescem. Relações de iguais, né? Relações de casais, relações de amigos, de irmãos. A relação dos pais não se dá dessa forma, justamente por causa da precedência e da hierarquia. Nós nunca vamos poder ter uma relação de iguais com os nossos pais, porque nós viemos depois. Então, os pais serão sempre maiores do que a gente, eles nunca serão iguais. Por isso, nós nunca podemos devolver aos pais aquilo que eles nos deram, aquilo que é mais precioso para a gente. O que é mais precioso para a gente é a vida, né? Nós só estamos aqui, né? Primeiro, porque nós recebemos a vida dos nossos pais, e a gente não tem como devolver isso para eles, né? A gente só tem como passar adiante. Então, nós precisamos observar, e aí agora a gente vai começar a falar das mães, que essa dinâmica, né? Essas três ordens, que o pertencimento, a precedência, que é a hierarquia, e também o dar e o tomar, que é o equilíbrio, né? Então, você quer colocar uma coisa, Cláudia, começar a falar sobre as mães? Quero, porque isso foi observado pelo Bert Hellinger, porque assim, né, o que a gente aprende? Que as constelações, elas já existiam antes do Bert Hellinger, né? Então, o que o Bert Hellinger fez foi ir sintetizando e elaborando melhor com a prática dele. Então, ele observou essas leis. Então, não é algo que ele construiu, que ele criou, que ele inventou, né? Então, foi de tanto praticar as constelações que ele foi observando isso. E depois de muito observar, que ele sintetizou isso, né? Dessa forma tão maravilhosa, tão clara, e que a gente pode aplicar em toda e qualquer relação. Por isso que as constelações, elas são para a vida, né? E às vezes algumas pessoas perguntam para a gente, mas eu sou, sei lá, nutricionista, eu posso fazer um curso? Pode, claro que pode, né? Eu sou professora de yoga, como a gente tem a querida Amélia, né? Que foi nossa aluna da turma 1. Vou fazer yoga sistêmica, porque começa a aplicar esses conhecimentos que são básicos da vida, né? Nas nossas próprias vidas. E aí, é claro, consequentemente, isso se estende para as nossas profissões. Então, como eu também, que sou advogada, trabalho com advocacia sistêmica, mediação sistêmica. Não todos. A gente está falando de relacionamento, sobretudo, né? E aí eu gosto sempre de destacar também que é essa visão sistêmica que a gente pode começar a se desenvolver para sair um pouco da visão mecanicista que a gente foi criado, que a gente foi acostumado, né? Que é a gente ter um olhar, entender a vida como se a vida e as relações fossem máquinas. Daí o nome, né, de algo mecânico, é o período que a gente analisava, observava, a ciência atuava, como se fossem partes isoladas. E a gente agora está começando a entender que uma parte, ela faz parte de algo maior, né? E assim os sistemas, eles vão se construindo do menor sistema possível, se a gente fosse imaginar
uma célula humana, né, para o maior sistema possível, o cosmos. E todos esses sistemas, eles estão entrelaçados, né? Então, fazem parte de uma grande rede. Então, isso aqui é a beleza também de aprender as constelações, porque a gente troca a lente, né? Agora eu estou sem óculos aqui, vou colocar agora. Agora eu enxergo melhor, porque agora eu enxergo a vida a partir de sistemas, né? E isso é um ganho inimaginável nas nossas vidas, né, Marisa? Então, essa é a grande contribuição do Bert Hellinger também. Ele observou isso na prática, ele não criou nada, né? Ele apenas sistematizou essas 3 ordens que a gente aplica para tudo, porque a gente está falando de relacionamentos, né? Então, é algo também, eu sempre gosto de colocar, que no relacionamento é onde a constelação atua, né? Eu não posso fazer uma constelação objetivando mudar você, Marisa, né? Isso seria impossível. A constelação, ela atua nesse caminho entre mim e você, né? Ela atua nesse processo, é como se a gente pudesse imaginar uma linha, né, que me prendesse a você, né, uma linha imaginária, e nessa linha é onde atua a constelação. E é isso que faz com que, muitas vezes, a gente trocando a postura, trocando o olhar, mudando essa perspectiva que a gente tem, mudando uma imagem, né? Porque falar de constelação é falar de imagem, as imagens internas. E a gente ressignifica essa relação. Olha que lindo isso, né? É na relação que as coisas se acontecem. Isso é pura teoria dos sistemas, né? Então, é na relação que as coisas acontecem. Então, a gente mudando esse como, eu acho que a palavra-chave é esse, como proceder, como eu me comporto, como eu estou diante da minha mãe, como eu estou diante do dinheiro, como eu estou diante, né, do amor. Então, é onde a constelação atua, e é nesse íter, né, nesse fiozinho imaginário. Então, Bert Hellinger, ele trouxe isso de tanto observar. E a grande outra contribuição dele, que aí complementando, né, onde essas 3 ordens atuam, é nas consciências coletivas, nas consciências familiares, né? O Jacob Schneider, que foi um grande constelador, né, grande amigo do Bert Hellinger, ele diz no livro dele, Constelações Familiares, que no entendimento dele, essa foi a grande contribuição do Bert Hellinger, né, de entender esse sistema individual, como que a gente funciona numa consciência individual, e aí depois uma consciência coletiva, que ele também chama de familiar, ou consciência de clã, né? E é onde as ordens do amor atuam, né? E depois a grande consciência espiritual, né? Eu acredito que a gente não tenha tempo, né, Marisa, hábil para falar sobre tudo isso agora, mas é só para dar esse contexto, né? Só para contextualizar que existem muitos níveis onde essa constelação atua, e a beleza é que isso tudo está entrelaçado, né? Então, assim, a percepção que a gente tem lá no Instituto Crescer é que quando a gente está falando das ordens do amor, da primeira ordem, né? Que é a ordem do pertencimento. Um sistema, ele só pode existir quando existem elementos que pertencem a esse sistema. Então, esse pertencimento acontece ali com as partes, né? Desse sistema atuando. Depois, a hierarquia marca um posicionamento, uma função, onde essa parte, o que essa parte vai fazer dentro desse sistema? Que função ela vai exercer, né? E aí, me parece, a sensação que nós temos é que isso é meio estático. E o que dá o movimento, que é o fluxo da vida, que é o fluxo do processo sistêmico, né? É justamente o tomar e o dar, né? Que é uma dança muito bonita, que vai fazendo, vai prestando movimento a esse sistema. Então, a gente toma primeiro, né? Toma, inclusive, a vida da nossa mãe, né? Por isso que, às vezes, muitas pessoas preferem usar esse verbo, né, Marisa? Tomar, porque ele é ativo, né? Significa essa coisa... A gente é que tem que buscar isso, né? Eu prefiro usar o tomar no lugar do receber, porque o receber é mais passivo, né? A gente fica esperando algo. Então, a gente toma, e aí, com um pote cheio, né? Com o nosso potinho cheio, como diz a Claudinha, a nossa aluna, né? Minha xará. Com um potinho cheio, a gente vai e tem condição de poder continuar dando, e aí se relacionando, estando na vida, né?
Então, essa relação, eu me lembro muito bem, assim, de uma nutróloga que fez uma live muito bonita com Renata Bertatti, que nós admiramos muito também, né? Renata Pinotti, o nome dela. Ela fez um vídeo chamado Alimentação na Perspectiva da Constelação Familiar. E esse vídeo, eu indico para quem quiser assistir, está no YouTube. Ela, como nutróloga, ela fala assim, que ela viu uma imagem uma vez, né, no trabalho dela, de uma mãe que tinha acabado de dar à luz e estava completamente lotada de leite e o bebê não mamava. Uhum. Alguma coisa tinha acontecido com esse bebê que ele não mamava. Então, ela, com essa visão sistêmica, ela olhou para aquilo assim, falou assim, nossa, olha só, né? Ele não toma. O leite está lá, a mãe está lá à disposição, e o bebê não toma, né? Então, a importância da gente poder ir para esse tomar, né, Marisa? Então, por isso que a gente entrando, né? Porque talvez as pessoas não estejam percebendo, mas tudo isso que a Cláudia está falando, né, das relações, isso é muito importante, a gente já está percebendo essa nossa relação com a vida, que é a mãe. Então, antes da mulher se tornar mãe, ela foi filha, né? E muitas vezes uma filha que ainda não tomou a mãe. E aí o Berchelli gostava de falar, né, em tomar, porque tomar tem essa ação. Ele não só tem ele não só tem a ação, mas ele tem a aceitação. Então tomar é tudo, é tudo como é, né? Percebendo que os pais, quando nos dão a vida, eles nos dão por inteiro. Por isso que às vezes a gente fala dentro das constelações que assim, eu, Marisa, sou 50% Shirley, 50% Ivan, né? Mas dentro desses 50% de Shirley, eu tenho 100% a minha mãe, né? E dentro dos 50% do Ivan, meu pai, eu tenho 100% dele, né? Muito bom. Então, aí fica uma briga, é 50 ou é 100? Não, é 50 quando a gente se divide, mas dentro desses 50 tem 100, entende? Porque, né, eles são inteiros, então os pais, quando eles nos dão a vida, eles nos dão tudo, tudo, né? E aí é onde vem tudo, que é isso, como assim, né? Então, muitas vezes, quando eu sou filha, eu quero me tornar mãe, né? Antes de me tornar mãe, eu preciso tomar a minha mãe. Para me tornar mãe, eu preciso tomar a minha mãe, porque isso vai fazer a minha maternidade plena. Muitas pessoas não conseguem, né, ter uma boa relação com os filhos, né, e não compreendem muitas vezes, a gente vê isso muitas vezes nas constelações, que eu quero ser reconhecida pelos meus filhos, eu quero ter uma boa relação com os meus filhos, mas eu ainda também não, mas eu não tenho uma relação boa com a minha mãe. Eu me considero uma boa mãe, né? Faço tudo pelos meus filhos, mas eu não reconheço que a minha mãe foi uma boa mãe, porque aí entra os meus julgamentos, né? Ela me batia, ela não ligava para mim, ela gostava do meu irmão e não gostava de mim, não ligava para mim, né? Eu era o último da fila, ela falava coisas horríveis para mim, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, né? E aí, o que acontece, né? Eu vejo que os meus filhos, quando eu faço essa exclusão, né? Porque aí eu excluo a minha mãe, aí percebe que aí entra nessa ordem, no desrespeito a essa ordem, aí o que acontece? O que muitas vezes pode acontecer, né? É que um filho também faça o mesmo que eu faço com a minha mãe. Eu faço tudo pelo meu filho como mãe, mas ele também não me reconhece, né? E aí o que acontece dentro de uma constelação? A gente mostra que ao reconhecer que a minha mãe foi a mãe possível, né? E me deu aquilo que ela podia, porque também tem as coisas lá para trás, né? Porque também ela não tomou, pode ser que também ela não tenha tomado da mãe dela aquilo como a mãe era, e eu também não tomo, e o filho também não toma, e a história vai se repetindo, né? Então, o que nos Exatamente. ajuda. E essa filha, por amor, é essa avó, né, Marisa? Agora, deixa eu aproveitar aqui, tem gente perguntando sobre adoção. Nós vamos falar também um pouco ainda sobre adoção. Mas vamos falar com adoção, claro, Só né? para
Para quem não sabe, eu coordeno o grupo de apoio à adoção, né? Isso, fala um pouquinho. Eu tive a experiência maravilhosa de poder ter meu filho da forma biológica, poder também ter minha filha pela adoção. Então, isso realmente é maravilhoso. É, então, assim, se eu não tomo, gente, eu não tenho, né? A gente só Uhum, dá aquilo que tem. Uma mãe perfeito. que não tomou da sua própria mãe, ela não tem. E aí, se ela não tem, ela não pode dar. E aí o filho fica no queixume, na reclamação, assim como eu também fico da minha mãe, né? Exato. E às vezes a reconciliação, a solução para tudo isso é a gente tomar. E aí o Juan Garriga fala isso de uma forma poética muito linda, né? No livro dele, Onde Estão as Moedas. Ele fala que a nossa riqueza, né, e as nossas moedas está em a gente tomar a vida, e a vida é a mãe, como ela é, e receber aquilo que ela tem, o que ela pode nos dar. E se eu tomo isso com força, né, eu tenho vida plena, né? E aí eu tenho força na vida. Mas se eu fico no julgamento, se eu fico olhando para aquilo que me falta e não para aquilo que eu tenho, né? Como que eu fico? Eu sempre É, vejo, eu até fiz porque tomar, né, gente, é tudo como é. Se eu não tomo, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não então, tenho. deixa eu só falar Se eu que não essa tenho, questão, né, Cláudia? Se eu não tenho, eu Marisa, não posso dar. exato, é o potinho, né? O potinho não está cheio, Uhum. então como que vai dar? Mas a gente está falando, é importante ressaltar que a questão a gente está falando aí da ordem da exclusão, e talvez fosse bom esclarecer um pouco o que que é essa exclusão e que formas de exclusão, né? Porque, Uhum. para quem não conhece, ó, tem gente falando aqui que agora que está começando a entender melhor a sistêmica, olha que legal. Então, assim, a exclusão, ela pode se dar de várias formas, Sim, mas ela está ligada à emoção. E tudo sim. que a gente está falando está no plano do sentir, né? A constelação atua muito no sentir. A gente faz também muito isso, né? De falar que aqui a gente fica no racional, aqui no emocional, a gente trabalha sistemicamente, ressaltando um pouco mais o sentir, que ficou um pouco abandonado desde o iluminismo, né? O penso logo existo. Então a questão era muito mais do pensar do pensar. Então agora a gente está ressaltando mais o sentir para ter essa conexão um pouco melhor, né? Então quando a gente fala das emoções, o que provoca a exclusão muitas vezes, né? A vergonha, a dor, né, Marisa? Às vezes algo muito doloroso, por exemplo, um filho que morreu, ou a gente está falando da mãe, né? A mãe que morreu muito cedo, e Ou aí a morreu no gente parto, assim, né? morreu o parto, dando a luz a gente. Imagina quanta dor que a gente sente, isso nas nossas células, né? Porque a gente está falando de uma memória celular. Muitas vezes a gente não tem isso conscientemente, mas a gente sente isso, nosso corpo sabe dessa dor, né? Desse afastamento da mãe. E é algo que a gente ainda vai abordar também, se tiver tempo, né? Que falar do movimento interrompido, que é algo também que o Bert Hellinger trouxe para a gente, que é essa dor da gente se afastar da mãe, né? Que é algo tão importante que representa a nossa vida. Então, a exclusão, ela é dessa forma, né? Às vezes, uma mãe que precisou se cuidar, né? Ficar hospitalizada, não pôde ficar com o seu bebê, ou o bebê ficou, né, no hospital e ficou apartado da mãe, ou às vezes um pouco mais velho, uma viagem. São várias formas de exclusão. Então, a exclusão ela pode ser física, realmente, um distanciamento físico, né? Da criança com a mãe. E aí, quanto menor a criança, mais importante isso, porque, né, a gente sabe que uma criança, quanto menor, mais a vida dela depende da mãe, né? Então, pode ser esse afastamento físico realmente, mas pode ser também um afastamento emocional, né? Que aí a gente cria essa imagem de abandono, de separação da mãe. Então, são essas formas de exclusão, né, Marisa? Então, quando a gente não toma a nossa mãe como ela é, fica no sentido da crítica, né? Não olha a mãe verdadeira, a mãe possível. A gente ainda fica numa postura emocionalmente infantilizada, porque a gente fica olhando para a mãe, esperando daquela mãe o que mais, meu Deus. Isso a gente já na posição de adulta, né? Então, E aí, eu acho, só para complementar, que acho que é importante, assim, que acho que
por um outro lado, também ocorre aquilo que a gente conversou ontem, né, Marisa, que não é só ficar criticando, mas também idealizar uma mãe maravilhosa, né, uma mãe perfeita, uma mãe heroína. Isso também não é bom, porque a gente não está também ali lidando com a mãe real, não é isso? E aí, muitas vezes, tem três coisas aí, né? Uma, quando eu acho que uma mãe é insuficiente, né? Então, ela não foi boa, como uma mãe que abandonou, né? Como uma mãe que não pôde ficar, que morreu cedo ou morreu no parto, né? E aí eu posso ficar como aquela criança lá naquele momento, né, paralisada, e aí é aí que a gente chama, que o Bert Hellinger chamava de movimento interrompido, né, de ficar lá naquele lugar esperando ainda o que eu quero da minha mãe, e não consigo perceber, e aí é claro, eu preciso crescer, né, gente, porque quando eu sou criança, né, mas aí eu cresço, e aí eu preciso buscar, e preciso expandir minha consciência e perceber que a minha mãe, se a minha mãe, se ela só conseguiu, hein, me dar a vida, né? Ela conseguiu me dar a vida. E se ela conseguiu me dar a vida, ela conseguiu me dar tudo. Mesmo que essa mãe tenha me abandonado, mesmo que essa mãe tenha morrido. Porque o que que acontece, gente? Aqui não é sobre o certo ou errado, não é sobre o julgamento, se essa foi uma boa mãe ou se essa foi uma má mãe, entende? Percebo que o Bechtel chamava muita atenção, e o que eu também gosto muito de chamar atenção, é como a gente fica na vida. Porque se eu não olho para o que eu recebi e tomo aquilo como pode ser, ela só pôde me dar a vida, e a gente há de convir que é bastante, né? É tudo, Então, né? é tudo. Então, ela pôde me dar a vida. Então, eu tomo isso com força. O que ela pôde me dar? É isso que ela pôde me dar? Ok, beleza. Muito obrigada, mãe. Entende? A senhora tem um lugar no meu coração. A minha mãe que me deu a vida, mesmo que tenha sido só, só a vida, né? E aí, o que que acontece comigo? Eu não fico mais como aquele bebê, como aquela criança lá atrás, esperando ainda receber da minha mãe aquilo que eu queria. Então, muitas vezes, o trabalho na constelação é levar o cliente, né, como criança, até a sua mãe, para que ele, na sua imagem mental, receba da sua mãe aquilo que ele pensa que ele precisa ainda, né? Porque aí daqui Sim. a pouco ele vai entrar na adoção, que a adoção também ajuda a ilustrar bem isso, né? Então, assim, eu preciso tomar aquilo que foi possível para mim. Essa foi a mãe possível, né? E aí eu tenho força e consigo caminhar na vida, né? Porque isso é É, bom para mim. Não se trata, sim. não se trata de eu dar um pedestal para minha mãe, se trata de como eu preciso ficar na vida. Então, uma é esse movimento interrompido, outro é quando a minha mãe é o máximo para mim, é tudo para mim. Então, eu não existe outra pessoa na minha vida, não existe um parceiro, não existe ninguém, não existe meu pai, não existe meu irmão, não existe ninguém na minha vida a não ser a minha mãe. Então, essa idolatria, isso que é demais, também nos atrapalha, porque a gente também exclui não a mãe, exclui outra, em função dessa dinâmica, a gente exclui outras pessoas. E aí a gente também não vai adiante, a gente se compromete a nossa relação afetiva com outras pessoas. A gente, às vezes, até a gente nem consegue ter filhos, porque é como se a gente colocasse a mãe no lugar de tudo que existe na nossa vida. Exato. Importante, muito Também não é importante bom. destacar que essas, vamos dizer assim, não observâncias ou desobediências a essas ordens do amor, quantas dinâmicas elas podem trazer para as nossas vidas relacionadas à mãe, só a mãe, né? Uhum. Tem muitas outras, que o pai também é mega importante, claro. Mas como a gente está fazendo aqui uma live em homenagem às mães, né? Então, assim, olha aqui a Lília, nossa querida aluna também falando, a maior coisa que eu poderia receber da minha mãe e do meu pai é a minha vida. Exatamente, querida. É a Cláudia, sua mas aí vida. É como a gente fala, né? A vida eu já recebi de você, que é tudo que eu precisava. O resto eu mesma faço, então, né? e outra dinâmica também muito comum, né, e também que nos prejudica muito, é a gente olhar nossa mãe com pena, né?
A gente ter pena da nossa mãe, por aquilo que ela viveu, às vezes, com o nosso pai, por aquilo que ela viveu com os pais dela, pelo aquilo que aconteceu na vida, ou por doença, ou por perdas, ou sei lá pelo quê, né? Os filhos querem cuidar da mãe, né? As pessoas querem cuidar da mãe. E aí, o que que acontece? Também inverte o lugar. E aí os filhos começam a se sentir maiores do que a sua, vamos falar da mãe, que a gente está falando da mãe, né? Um filho, uma filha se sentindo maior do que a mãe. E isso também é ruim, porque compromete também toda a vida. É um peso e é uma energia enorme ter que se colocar, né, nesse lugar de ter que cuidar da mãe, o que é diferente, tá, gente? É totalmente diferente quando os pais precisam do nosso auxílio, né? Seja por alguma doença, seja porque eles ficaram idosos, ficaram senis, mas os pais, a nossa mãe nunca será a nossa filha, nunca. Ela sempre será a nossa mãe, mesmo quando a gente estiver trocando a fralda da nossa mãe, porque ela precisa, por diversos motivos, né? Ainda assim, ela será a nossa mãe e nós seremos os filhos, a filha. Os pais sempre serão os grandes e os filhos sempre serão os pequenos. Essa postura, gente, isso é muito importante. Nós temos relatos super importantes disso que confirmam tudo isso e muda toda a dinâmica, né? Principalmente quando a gente está cuidando dos nossos pais, quando eles estão senis, né? É, é a gente se colocar de forma humilde, né? Os filhos têm que se colocar sempre de forma humilde. Não é humilhação, não, tá, gente? Não confundam humilhação com humildade. Humildade, cada vez mais eu vejo que humildade, né? Ela é uma postura que nos coloca grande na vida, sabe? Grande na vida. E é justamente nessa postura humilde que a gente se coloca diante da nossa mãe, a vida, né? Uma postura humilde. Então, mesmo que a Sim, gente esteja ali trocando a fralda, ainda assim tem que ser uma postura humilde, uma postura de filho. Aquela é a nossa mãe. E isso tem que ser feito com muito respeito, com muito é amor, com muito cuidado, né? Então, isso é muito verdade, importante Marisa. também. E assim, lembrando que muitas vezes também a gente não pode confundir, porque a gente está falando da mãe, que às vezes, claro, né, todas as relações possíveis, tem mães que foram muito abusivas, muito agressivas, né, tem relações difíceis e desafiadoras, claro. Mas o que a gente está falando aqui, como você já trouxe, eu vou só ressaltar, é de como a gente se coloca nessa relação com essa mãe, que é uma mãe função, que é uma mãe arquetípica, né? Que é a simbologia da vida. Então, assim, claro, né? Se a mãe teve algum problema, se ela foi abusiva, não significa muitas vezes que a gente tem que estar ali do ladinho dela, né? Ainda servindo de travesseiro para pancada, não é isso. Uhum. Mas é a nossa postura interna, como que a gente se coloca em relação a Sim. esse arquétipo mãe. Né? Eu, quando trabalhei no Degase, tive lá 1 ano de experiência atendendo os adolescentes que cumpriam medida socioeducativa, né? Junto com seus familiares, seus responsáveis. Foi uma experiência muito gratificante para mim, porque eu pude perceber como que é essa relação, né? Conflito, de muita violência, a drogadição, são relações, né, que trazem desafios enormes. E poder trabalhar isso com eles, deles começarem a trocar essa lente, olhar para essa relação com a mãe, ressignificando isso, né? Então, só para pontuar isso e dizer também que você falou das 2 ordens do amor, né? Que trouxe aí a exclusão da mãe, né? E excluir a mãe real, né? Seja por dor, seja por julgamento, E a por inversão da crítica. ordem. E a inversão da ordem, que o Bert Hellinger chamava de parentificação, né? Quando o filho ele acha que ele pode ser mais do que a mãe, não é isso? E aí ele se coloca numa postura maior, e a gente lembrando que em relação aos nossos pais, a gente sempre vai ser o menor, né, Marisa? Sim. E aí aqui eu queria, a gente já está com 58 minutos, quase 59, nem Nossa. senti o tempo passar. Nossa, nem É uma eu. delícia. Nossa, É uma delícia. gente. Mas eu quero Então, dizer o seguinte, acho que a gente pode marcar uma outra, né? nessas dinâmicas tão difíceis, né, gente? Amanhã, amanhã sendo os dias das mães, e aquelas pessoas, depois eu vou fazer uma breve meditaçãozinha mesmo para a gente fechar esse trabalho de hoje,
Mas eu queria também pontuar que eu acho que isso é uma coisa muito importante, Cláudia, que você trouxe, que é, às vezes, a gente ter tido realmente uma relação muito difícil com a mãe, né? Eu queria falar brevemente só, porque eu sei que muitas pessoas que são mães adotivas que me acompanham também, falar rapidamente disso, mas eu também queria colocar isso sobre, no caso, né, das mães abusivas também, é que muitas vezes os filhos carregam as consequências e o peso das atitudes das mães, né? E então, uma fala de solução e de cura, né, para isso, os filhos devem dizer à mãe, e amanhã vocês podem falar isso, né, para a mãe de vocês, se elas, pode falar mentalmente, não importa se elas estão vivas, ou vocês não sabem, ou se elas já partiram, né, e vocês poderem dizer, né, mamãe, é, eu olho para a vida e deixo com a senhora, ou com você, como vocês gostam de, vocês preferem chamar, as consequências dos seus atos. Eles são seus e eu não carrego mais, né? Eu fico com a vida e eu digo sim à minha vida e sigo o meu destino livre e pleno. E deixo com a senhora as consequências do que a senhora fez e lhe dou um lugar no meu coração. Esse lugar, gente, é sem julgamento, porque só assim nós seremos livres dessas histórias. E certamente essa mãe também tem histórias. E isso é só uma sequência, né, de exclusões, de violências que precisa findar. E o fim disso e a solução para isso tem que ser amorosa. E a solução está sempre no coração. Então pensem sobre isso, né? E vão trabalhando isso, né, no coração e na mente de vocês, né? Entendendo que não tratar dessa forma é ficar carregando as consequências daquilo que o outro fez e não você, né? E olhem para a vida, porque ela é que tem força, tá? Muito bom mesmo. Então, minha querida, o que eu proponho, assim, só para a gente recapitular o que a gente falou, né? A gente falou, então, das consequências, do que acontece quando a gente fere a ordem do amor da exclusão, o que acontece quando a gente fere a ordem da hierarquia, né? E aí, para falar também do tomar e do dar, né? Dessa terceira ordem do amor, é que quando a gente também não consegue receber da mãe, né? A gente se bloqueia para ela muitas vezes, não recebe da mãe, não quer tomar da mãe. Isso também tem várias dinâmicas, várias consequências. A gente pode marcar um outro dia para falar sobre isso mais especificamente. Eu só vou citar algumas, porque o tempo realmente já está esgotando aqui. Mas, por exemplo, casos de doenças muito graves, né, como câncer, por exemplo. Algumas mulheres desenvolvem câncer porque têm essa incapacidade de tomar a mãe. Obesidade. Bert Hellinger destaca em vários livros dele a questão da obesidade, né, da mulher que não consegue tomar a própria mãe. Relacionamentos amorosos, como a gente já viu, né, às vezes a filha fica nessa triangulação entre o pai e a mãe, e ela não se abre para os próprios relacionamentos. A questão com dinheiro, né, Marisa? A gente costuma falar, a mãe, quem tem a mãe, tem o dinheiro, né? O pai, a gente mantém o dinheiro, a mãe, o dinheiro vem, o pai, o dinheiro fica. Então, assim... Bert Hellinger, inclusive, dizia que o sucesso é a cara da mãe. O sucesso é a cara da mãe, exatamente. Porque tomar a mãe nesse significado, né, é tomar a vida. Então, você imagina o que não vem com a vida? Vem tudo, né? É total prosperidade, é total felicidade, total saúde, né? Prosperidade, então, em todos os sentidos da vida, né? Então, como é importante a gente observar essas ordens do amor, né? E aí são muitas dinâmicas, muitas práticas, né? Que a gente vai desenvolvendo, né? Imagina, né? São quantos módulos para a gente desenvolver isso num curso de treinamento? Né? Aliás, assim, é um ato heróico, assim, poder falar, porque, assim, tudo, né, que existe na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida está ligado 50% à nossa mãe, os outros 50% está ligado ao nosso pai. Exato. Então, a gente teria, né, dinâmicas sem fim para poder falar,
Então, é só para vocês entenderem a importância disso. Não, sabe, não se distraiam com isso, não negligenciem isso. Isso é mais importante. A mãe é muito importante, gente, muito importante. Nós somos gerados nas entranhas dela, entende? Por isso, eu também quero dar uma pincelada em relação também à adoção, Cláudia, falar rapidamente, né? Que na questão das ordens em relação à adoção, né, a hierarquia é a mesma coisa. O Bert Hellinger, inclusive, muitas pessoas divulgam por aí que o Bert Hellinger era contra a adoção. E isso, né, é outra coisa que não tem nada a ver com ele, que se espalham aí muitos boatos a respeito do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, ele olhava com muito carinho, né, para a adoção. O que ele dizia era a mesma coisa em relação a qualquer outra dinâmica familiar. As ordens dentro da adoção precisavam respeitar as mesmas ordens que existem em qualquer família. Então, ele dizia que os primeiros pais são os pais biológicos. Essa é a ordem. Quem chegou primeiro na vida da criança foram os pais biológicos. Pai e mãe, tá, gente? Não tem pai, isso não existe. Tá? Até onde eu sei, todos nós, né, precisamos, nascemos de um homem e de uma mulher, né? Seja por inseminação, seja lá o que for, mas foi de um homem, foi de uma mulher. Então, existe um homem, existe uma mãe e existe um pai. Então, na adoção, existem primeiro os pais biológicos, são os primeiros, e os pais adotivos são os segundos. Mas, às vezes, até as crianças já passaram até por outros pais. Então, às vezes, a gente precisa saber qual é a nossa ordem para respeitar essa ordem. E, muitas vezes, até o abrigo também foi um lar, foi, né, teve as mães também desse abrigo. E no equilíbrio, né, entre os pais biológicos e os pais adotivos, é que não existem melhores pais, nem piores pais. Não existem os pais bons, nem os pais ruins. O Bert Hellinger não pensa assim, eu também não consigo pensar assim. Existem os pais possíveis. Então, os pais que deram a vida foram os pais que conseguiram dar a vida. E os pais biológicos foram aqueles que conseguiram manter aquele filho na vida, conseguiram, né, que ele fosse para a vida, os adotivos, né? Então, todos são pais, os primeiros e depois vieram os segundos pais. Essa ordem precisa ser respeitada. Os pais adotivos não podem, a mãe adotiva, falando de mãe, não pode excluir a mãe biológica. Ela tem tanta importância, tanto valor quanto ela. E quando isso é respeitado, o filho adotivo respeita a mãe biológica, a mãe adotiva. O filho adotivo, ele só respeita a mãe adotiva se a mãe adotiva respeita a mãe biológica, respeita o destino dela. Nós não temos que olhar para o destino da mãe biológica, nós temos que olhar aquilo que ela nos deu, um filho. Eu falo por mim também, porque eu também ganhei um filho de uma outra mãe, né? E tenho muita gratidão a essa mulher, porque ela me deu um filho, ela me deu algo mais precioso. E o pertencimento, né, gente? E eu estou falando disso. Todos precisam pertencer. As famílias. Então, eu concluo, e já vi isso em diversas constelações que eu mesma fiz, que um filho também adotivo, que tem vários sistemas, e todo sistema há muito amor, tá, gente? E vocês vão questionar isso que eu estou dizendo para vocês, mas não tem problema não. O Bert Hellinger é questionado também, mas eu endosso o que ele diz. Todos nós somos bons. Todos nós temos muito amor. E há muito amor em todos nós, em todas as famílias. Há muito amor. Então, um filho biológico, ele recebe todo o amor do sistema dele de origem e recebe todo o amor do sistema dele adotivo. Então, imagina, né, a gente receber amor de duas mães, coisa linda, né? Então, é um ressignificado muito grande, né, Marisa? Olha, o pessoal aqui está gravado, eu espero que sim, se não der nenhum problema aqui, né? A primeira vez que a gente está fazendo, eu acho que vai ser sim, muita gente agradecendo, vai ficar gravado, acho que no Facebook, né? Tem muita gente deixando aqui mensagens carinhosas, se a gente puder, a gente depois responde um por um. Né? Temos alunas das duas turmas aqui, a Amélia, querida Amélia, enfim. Eu queria dizer o seguinte, a gente tem que ir encerrando, né? Infelizmente, eu acho que a gente pode marcar, minha querida, de fazer uma outra live só sobre adoção, ficou meio corrido, né? Porque é muita coisa, adoção, muita coisa.
Eu generosamente ganhei um livro de presente do Renato Bertatti sobre adoção. Quem sabe a gente pode até fazer um sorteio nessa live. Quem quiser também pode procurar o meu nome no YouTube, Marisa de Menezes Marques, que eu tenho lá falando sobre adoção sistêmica, tá, gente? Na visão sistêmica. Que ótimo. Que ótimo. Então é isso, a gente pensou em encerrar. Antes, vou ler aqui uma passagem do Bert Hellinger nesse último livro dele, na autobiografia, para mostrar para vocês que isso, como a gente está falando de relação, a gente está falando, então, de algo que dura eternamente. Uhum. É o fluxo, né? Faz parte do sistema. Então, a gente está sempre se trabalhando. Então, como eu me relacionava com a minha mãe ontem, por exemplo, pode já não ser como eu estou hoje. A gente está sempre mudando. Isso é bem filosófico, né? Como a gente não atravessa o mesmo rio 2 vezes, então a gente também a gente não se relaciona da mesma forma o tempo inteiro. Então, eu estou trazendo isso para dizer para vocês que, por exemplo, esse relacionar com a mãe é algo que pode e deve ser trabalhado uma vida inteira, né? E a beleza disso, a beleza do Bert Hellinger, né? Que ele percebe aqui, eu vou me permitir ler um trecho. Né, Cláudia? A humildade. Então, ele é sinceramente maravilhoso, né? Que ele está contando nesse livro dele, no capítulo que ele fala da infância e da juventude dele, ele vai falando que teve um momento da vida dele, quando ele tinha 5 anos de idade, que a mãe, o pai, com os 2 irmãos dele, o mais velho e a caçula, mudaram-se e deixaram ele, que era o filho do meio, com os avós. E isso provocou, que foi aí que ele chamou de movimento interrompido, que a gente estava falando, né, dessa separação que a criança tem em relação à mãe. Ou o pai, ou a ambos, né? Aqui, e aí ele fala como que isso trouxe reflexos para a vida dele durante muito tempo. Ele já na fase adulta, ele fazendo terapia, né? Ele começou a olhar para essa relação com a mãe, começou a perceber a falta que isso fazia. E aí, gente, isso vai a vida inteira dele. Aí quando ele chega aos 92 anos de idade, olha que coisa mais linda, ele percebe que ele ainda tem questão para trabalhar com a mãe, né? E aí vem esse trechinho aqui que ele fala, rapidinho, vou ler para vocês, tá? Assim, ó. Mesmo reconhecendo a importância que minha mãe tivera para mim, eu ainda não estava em total harmonia com ela. Sobretudo ao chegar à idade avançada, muitas vezes sentia-me invadido pela tristeza e pelo abandono, quando pensava que meu irmão devia ter sido o filho preferido dela. Em um sábado, poucas semanas antes do meu aniversário de 92 anos, fui novamente acometido por esse sentimento. Então Sophie me disse, venha, vamos constelar isso. Ela e uma amiga que estava nos visitando entraram na constelação como representantes e mais tarde fui inserido. A realidade veio à tona e senti o grande amor que minha mãe sempre tivera por mim. Sim, esse amor sempre estivera presente, assim como o meu amor por ela. Também fico emocionada. Desde essa experiência, minha mãe se encheu de uma paz profunda. O que isso nos mostra? Que até mesmo com quase 100 anos ainda permanecemos crianças. Que até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. Então, meus queridos, é isso que a gente queria deixar com vocês hoje. A gente vai terminar, a Marisa vai fazer um exercício com vocês e depois a gente não vai falar mais nada para vocês poderem ficar com esse movimento interno, né? Então, já avisando que depois da fala da Marisa, desse exercício final, a gente encerra a live, já deixando um beijo enorme para vocês, um agradecimento muito grande por vocês terem participado aqui com a gente, tá? Então, agora eu passo para a Marisa se despedir e também fazer o exercício. Obrigada, minha querida. Um beijo enorme para você também. Obrigada a você, Claudinha. Eu espero que isso possa, esse momento, né, que a gente discutiu um pouquinho só aqui, possa fazer alguma diferença,
nesse dia simbólico, né, amanhã, que representa o Dia Internacional da Mãe, e que a gente possa olhar para a vida, né, para a vida, porque a mãe representa a vida, que a gente possa olhar para isso de uma forma mais amorosa, para que eu possa permanecer na vida melhor, né, para que eu possa deixar bons frutos aqui também, né, e que o amor vença, para que bons frutos se perpetuem, né? Então, que a gente possa continuar nessa história de amor, que é a nossa história com a nossa mãe, né? Que dá tantos livros, tanto tempo, tantos anos de análise, né? Então, o Bert Hellinger, num livro dele que chama No Centro Sentindo Levezas, que é um livro que tem algumas coisas que estão desatualizadas, mas é um livro poético maravilhoso. Ele realmente, como sempre, muito inspirado, né? Muito imbuído de amor. Então, ele faz um agradecimento ao despertar da vida. Então, para quem desejar, para quem quiser, né? Para quem quiser experimentar os efeitos dessa aceitação, imaginando, né? Tudo isso que a gente falou, né, gente? Quem ainda quer e acha que é importante estar trabalhando essa questão com a nossa mãe, então, a meditação chama agradecimento ao despertar da vida. E nós podemos experimentar em nós o efeito dessa aceitação, que é tomar a nossa mãe como ela é, como ela pode ser, tomar aquilo que nós temos por direito, tomar aquilo que nos pertence e que a gente não deve abrir mão, porque é nosso e é rico, né? Então, nós vamos nos imaginar, quem quiser, então, feche os olhos nesse momento, dá uma respirada e se imagine de joelhos diante da sua mãe e você se inclina, só imaginando, tá, gente? Se inclina profundamente até o chão, estendendo a mão para frente com as palmas para cima, e vocês podem dizer: eu lhe presto homenagem nessa postura humilde, nessa postura de pequeno, diante da sua mãe, eu lhe presto homenagem. Agora você pode se levantar, ainda de olhos fechados, você vai se imaginar olhando nos olhos da sua mãe, agradecendo pelo presente da vida, dizendo: querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez comigo. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, sua filha. Você é a mãe certa para mim. E eu, o filho, a filha certa para você. Você é a grande e eu sou o pequeno, a pequena. Você dá, eu recebo, querida mamãe.